Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais um dia de aula de matemática. Eu sou o professor Fabiano, da Escola Frank. Nós iremos estar falando sobre matemática financeira, desta vez juros simples. Acompanhe as leituras, as explicações com atenção e vamos à aula. Juros simples. Quando se aplica ou pede emprestado um valor em dinheiro, capital, geralmente se recorre a uma instituição financeira para emprestar a um cliente determinada quantia, que só será paga no futuro. Essa instituição cobra um valor adicional. Esse valor adicional é denominado juro. Do mesmo modo, se o cliente aplicar uma determinada quantia após um período, receberá um valor adicional referente ao juro da aplicação. Então, juro, pessoal, é uma quantia que nós pagamos ao pedir um empréstimo de um determinado banco, por exemplo. Então, nós pedimos esse empréstimo e temos que pagar ele no período aí de 2 anos. Então, esse período vai nos gerar uma quantia adicional que nós temos que pagar. Então, isso é chamado de juro. No caso também das aplicações, como nós aplicamos dinheiros em poupanças, colocamos lá o nosso dinheiro na poupança no banco, também rende um adicional referente ao juro da aplicação. Então, juros simples é quando o valor do juro a ser realizado em uma operação financeira, ao final de cada período, é calculado apenas sobre o capital inicial, mantendo-se constante durante todo o tempo da transação. Então, o juros simples ele é sempre calculado em cima do que nós pedimos emprestados ou do que nós aplicamos, tá certo? É sempre do capital inicial. Juros simples é isso. Então, para entender melhor, acompanhe a situação a seguir. Temos aí uma situação de uma solicitação de um empréstimo que uma determinada pessoa fez em um banco. Então, vemos aí, acompanha aí a leitura juntamente comigo. Situação: Mariana solicitou um empréstimo de 5.000 a um banco. Ela terá que pagar essa quantia ao término de 8 meses, com a taxa de juros simples de 4% ao mês. Então, nós vemos aí uma situação no qual Mariana, uma pessoa, ela pede um empréstimo ao banco. E o banco emprestou aí 5.000 a essa pessoa. E ela terá que pagar essa quantia, né, de um término, quando se terminar, 8 meses depois que ela tiver pegado esse dinheiro. Então, ela terá que devolver. E com a taxa de juros de 4% ao mês. Então, esse juro ele vai render ao mês. Todo mês ela vai pagar 4% em cima daquilo que ela pegou, que é 5.000. Então, todo mês vai render esse juro aí ao banco. Aí temos aí duas perguntazinhas que a questão pode fazer para nós. Então, no caso, na situação vivida, nós passamos por essas duas situações que vem aí adiante. Que quantia de juro Mariana deverá pagar ao banco ao término dessa operação? Então, quando terminar os 8 meses, que ela tiver pegado esse dinheiro, quantos de juro ela terá que pagar ao banco? Essa é a primeira pergunta. A segunda: que quantia total Mariana deverá pagar ao banco ao término dessa operação? Então, ao decorrer desta videoaula, nós iremos responder essas duas perguntinhas. Vale aqui ressaltar que
Eu destaquei aí os valores principais, ó, esses 5.000, tá aí de azul, destacado, representando o dinheiro solicitado por essa pessoa. Nós vamos ver como se chama, tem um nomezinho para isso daí, mas em seguida nós iremos ver. Também o 8% ao mês, no juro, na matemática financeira tem um nomezinho que se dá a esse daí, e 4% ao mês que está destacado. Também iremos ver a seguir como se chama. Então vemos aí, como já tinha falado, o que é o capital, que é representado aí por a letrinha C. É a quantia solicitada por Mariana, né, que vai ser pago no prazo de 8 meses. Então, de quanto foi esse capital? O C foi de 5.000, que ela pediu emprestado. A taxa de juro, que é representada por a letra I. O que é a taxa de juro? É a taxa percentual que representa o valor de juro em relação ao capital a ser pago no término de 8 meses. Então, pessoal, esse capital, né, que é representado aí com a letrinha C, que essa taxa de juro é representado desse jeito. Vocês veem aí cada um o que é. E também temos o tempo, né, que é o tempo é esses 8 meses. E o tempo também é representado por uma letrazinha que é T. Para que eu estou dizendo isso a vocês? Porque mais adiante nós iremos ver, né, pela fórmula, nós vamos calcular logo por a fórmula, como se calcula juros simples, um juro de uma aplicação, no caso aí de Mariana. Então, já vão de imediato se acostumando com essas nomenclaturas aí. Capital, letra C, taxa de juro, a letra I. Taxa de juro é o que corresponde ao percentual, representado o valor de juro. E o tempo, que é o tempo que esse empréstimo aí vai ser pago. Então, nós temos aí, agora nós iremos calcular que quantidade de juros Mariana deverá pagar ao banco no término dessa operação. Nós vimos aí que o que é que ele está querendo? Que quantidade de juros Mariana deverá pagar ao término dessa operação. Que operação? Ao término dos 8 meses que ela pegou o dinheiro emprestado. Então, para obter o juro, que é a letra J, dessa operação, calculamos 4% de 5.000 durante um intervalo de tempo de 8 meses. Então, dá para calcular esse juro simplesmente fazendo isso. Lembrando que nós acabamos de estudar porcentagem, e como que eu calcularia pela porcentagem? Eu faria 4% de 5.000 e depois multiplicaria por 8, chegaria o valor. Dessa forma. Então, na porcentagem, eu poderia usar muito bem para calcular aqui esse juro. 4% de 5.000, né, durante 8 meses. Então, chegaria o valor. Seria uma fórmula de cálculo. Quem sabe porcentagem, quem aprendeu e quem quiser tentar fazer, é uma forma de calcular também juros. Mas nós temos a forma de calcular o juro. Essa forma nós podemos calcular o juro, o capital, a taxa e o tempo. Nós podemos calcular qualquer uma letra dessa daí que está na fórmula. No caso aqui, temos aqui nessa situação aqui, o que tá faltando aí é o juro. É o que a questão está pedindo, é o juro. Nós temos a letra C, que é o capital aqui, que é de 5.000. Nós temos a taxa de juro, que é 4% ao mês, e temos o tempo.
Outra coisa, essa 4% ao mês está representado aqui como 0,4. Eu estarei disponibilizando outro link ensinando a vocês, que ainda não lembra, como transformar esse 4% em um decimal, 0,04. Quem não lembra, na aula passada eu até falei disso, mas eu vou disponibilizar, tá certo? Um vídeo ensinando isso a vocês. Como que eu faço aqui? Ó, tá aqui a minha fórmula, eu vou só substituindo. Não tem o J, é o que eu estou procurando. O C é 5.000, tá aqui na formulazinha, ó, vezes 0,4, que é a taxa de juro, 0,4, vezes 8, que é o meu tempo, foi 8 meses, então vezes 8. Então, calculando aí, 5.000 vezes 0,4 vezes 8, nós chegamos aí no valor de 438. Então, Mariana deverá pagar juros ao banco no término dessa operação de R$ 438. É o juro que ela vai pagar por ela ter pego aí emprestado R$ 5.000 durante 8 meses. Então, isso daí é o juro que ela vai pagar. Também, pessoal, tem vale lembrar aqui para vocês, umas coisas que eu acho interessante para vocês em juros, é que na hora do cálculo eu não gosto de, não coloco esse zero aqui, se for zero de centavo, para não complicar muito a contazinha aí, ó, só coloquei os 5.000. Então é uma dica bem boa para você trabalhar com esses valores aí. Sendo um valor que não tem centavo no meu, você pega só os 5.000 aí, no final você acrescenta aqui os 2 zeros de centavo, que não vai errar a questão. Lembrando também que essa taxa aqui ela veio 8 meses, mas às vezes ela vem pedindo para transformar. Então é bom que nós podemos já estar, né, a par de um ano, quantos meses, para a gente muitas vezes transformar essa taxa só para uma unidade de tempo. Vamos supor, se essa taxa viesse em um ano e 5 meses, por exemplo, não daria para trabalhar com ela assim. Porque se ela viesse com um ano, né, 1 ano e 5 meses, você teria que transformar tudo para meses. Então, você teria que saber que um ano é 12 meses, e somado a 5 meses, aí você ia ter 17 meses. Então, essa taxa aqui, ela também pode vir dessa maneira para ser transformada. Sabendo dessas dicasinhas, você só tem que seguir essa fórmula aqui, certo? Dá para se resolver muitas questões de juro, relacionado ao juro, né, relacionado ao capital, relacionado à taxa e ao tempo. Então, se a questão me perguntar um desses itens aí, eu tendo todos os outros itens por essa mesma fórmula, dá para mim calcular numa boa qualquer um deles aí. Então, ela é muito útil para cálculo de juros simples. Lembrando que eu posso também fazer essa questão aqui por porcentagem. No caso, se eu fizer do jeito que a questão está me dizendo aí, ó, calcular 4% de 5.000, então você vai calcular 4% de 5.000, né, 4 sobre 100 vezes 5, e depois multiplica por 8, você vai chegar também no juro numa boa. E a segunda pergunta que nós vimos lá, que quantia total Mariana deverá pagar ao banco ao término dessa operação? Então lá ele só pediu o juro, aquele que é a quantia total.
Pessoal, essa quantia total, pago no final dessa operação, ela tem um nome. Ela é denominada e ela é chamada de montante. Então, também tem uma formulazinha de calcular aqui, tá certo, o montante. Mas, daria para mim fazer até de cabeça esse cálculo. Se eu já sei que o capital é 5.000, né, e eu acabei de calcular o juro, 4.432, então o que é que eu preciso saber quanto é que Mariana vai devolver ao banco? Ela vai pagar o banco, ela vai pagar o que pegou mais o juro. Então seria 5.432. Mas usando aqui a fórmula, ela fica desse jeito. Ó. Nessa situação temos aqui ela que é o montante, que não tem. Temos o capital que é 5.000, como eu falei, e temos a taxa e temos o juro aí que é de 432. Então, montando isso na formulazinha aqui, ó, nós calculamos numa boa o montante que é de 5.432. Lembrando mais uma vez que eu não uso esses símbolos dos centavos aqui porque é 00, então eu não preciso usar aqui, ó, para mim não me dar mais um quebra-cabeça, né? Faço suas operações aqui. No final do resultado é que eu acrescento 0 de centavo para minha questão ficar correta. Então, a quantia total que Mariana deverá pagar ao banco é de 5.432. Então, eu calculei aí quanto ela irá pagar ao banco. É de um empréstimo que essa pessoa fez. É simples, as questões são simples, tá certo? Viremos aprender a fazer esses cálculos simples. Depois nós iremos aprofundar mais um pouco. Qualquer dúvida, volte e reveja de novo. Faça os cálculos juntamente comigo aí, que vocês irão, com certeza, fixar esse conteúdo. Temos aí uma frasezinha de automotivação para vocês. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculo, no mínimo fará coisas admiráveis. Quem disse essa frase aí, quem escritor disso daí foi José de Alencar. E é bem verdade, né? Mesmo que às vezes nós buscamos alguma coisa com determinação, com persistência, mesmo que não conseguimos atingir aquilo que nós queremos, mas nós fazemos coisas admiráveis. Isso é uma bem e boa verdade em nossa vida. Boa sorte, tenham um bom dia a todos. Estarei postando as atividades seguidas. Fique com Deus. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo.